muito provável que você já tenha ouvido o termo macho alfa por aí. Ele é bastante utilizado em grupos de homens heterossexuais e até mesmo em conteúdos na internet voltados para esse público. Talvez você já tenha ouvido falar que a existência dos machos alfa e também os benefícios de ser um estão ancorados na ciência. Mas será que isso é verdade? Bora descobrir comigo. A ideia de macho alfa está dentro de uma ideia ainda maior de uma hierarquia que ocorreria entre os homens de nossa espécie. Essa hierarquia não tem um nome específico, mas o meu termo favorito para ela é hierarquia sociossexual, porque o nome já mostra o que veio. Segundo esse modelo, cuja imagem é como se fosse uma pirâmide com vários andares, os homens que estão mais no topo obteriam maior sucesso em sua vida social, profissional, financeira e sexual. Cada andar dessa pirâmide seria uma espécie de categoria ou tipo de homem cujos padrões comportamentais e características o localizariam dentro de um papel social dentro dessa hierarquia. Tudo isso começou com a ideia do macho alfa, que, como você deve imaginar, está no topo da pirâmide, ou seja, aquela pontinha na qual a minoria dos homens estaria. Segundo as pessoas que defendem essa ideia, o macho alfa é um homem dominante, com ótima autoestima e autoconfiança, que exala autoridade, extrovertido e comunicativo. Um líder que sempre defenderá os seus interesses, sedutor e conquistador, com acesso a vários recursos, como dinheiro ou poder, forte e viril, mas também competitivo e com uma boa dose de agressividade, mesmo que contida. Segundo essa ideia, os homens que estão na categoria de macho alfa são os mais respeitados e admirados pelos seus pares, mas também os mais cobiçados por potenciais parceiras românticas. Mas é óbvio que, para existir uma categoria de homens assim, é necessário haver pelo menos uma outra categoria de homens que não são assim. Desde o começo, essa categoria era formada pelos machos beta, que comporiam o andar mais abaixo dessa pirâmide. Um macho beta seria um homem que tem qualidades, características e comportamentos mais alinhados com o que a nossa cultura consideraria como sendo mais feminino. Só para te dar 2 exemplos, seriam homens mais empáticos e submissos. Mas apesar da hierarquia ter começado só com essas 2 categorias, com o passar dos anos ela foi ganhando outras. Hoje temos também os machos delta, gama e ômega. Além da mais recente adição, o macho sigma, que estaria no topo dessa hierarquia, junto com o alfa, mas que obteria todo o seu sucesso de vida de uma maneira um pouco diferente do alfa. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Como você deve ter percebido, essa hierarquia está muito baseada na ideia de que homens e mulheres teriam certos instintos relacionados intimamente com a nossa biologia. De um lado, temos a ideia de que todas, ou pelo menos quase todas as mulheres, estariam procurando um único padrão masculino quando estão na caça por parceiros. De outro lado, temos a ideia de que as sociedades humanas ainda estariam estruturadas de uma forma que, para que os homens obtivessem o sucesso de vida, eles precisariam seguir esses instintos e padrões biológicos. E com tudo isso, não é de se surpreender que muita gente defenda que essas teorias têm uma grande sustentação científica, o que não é verdade, e nós vamos entrar de cabeça nisso agora. Todo esse rolê começou com Lucian David Mack, um biólogo especializado em lobos, que já escreveu 11 livros e mais de 400 trabalhos científicos sobre o tema. Ali por 1970, para escrever um de seus primeiros livros sobre o comportamento dessa espécie, ele estudou extensamente lobos em cativeiro e descobriu coisas muito interessantes. Foi nesse estudo e nesse livro que ele trouxe a ideia de que uma alcateia de lobos segue uma hierarquia muito rígida, que é encabeçada por um lobo que é o macho alfa. Segundo seus achados, esse lobo alfa era o mais forte, e mostrava isso através da violência. Além disso, apenas ele e a sua companheira eram os que tinham direito de se acasalar.
Não foi o nosso amigo David que cunhou o termo macho alfa pela primeira vez, mas foi o livro dele que popularizou essa ideia, tanto dentro quanto fora da comunidade científica, de utilizar esse termo para descrever o membro dominante de uma hierarquia baseada na força e na agressividade. Desde que esse livro foi publicado, a comunidade científica ficou muito interessada com essa ideia. E foi assim que se começou uma corrida no meio acadêmico para tentar se descobrir se outras espécies de animais também tinham uma hierarquia semelhante. Além disso, tanto o termo quanto essa ideia acabaram caindo na boca do povo e viraram uma grande justificativa para a ideia de que, se é assim com lobos, deve ser assim com seres humanos também. Até que isso acabou se tornando, hoje em dia, um conceito muito central para várias comunidades masculinas, principalmente em grupos Red Pill. Só que essa história tem mais capítulos. Nos anos que se seguiram, David continuou estudando lobos, uma coisa que na real ele nunca parou de fazer, e fez isso em todos os cantos do mundo, inclusive no Ártico. E foi então que ele chegou em uma conclusão. Ele descobriu que a hierarquia que ele havia descrito não existia fora de cativeiro. Ou seja, o próprio criador chegou à conclusão de que a hierarquia em que um macho alfa dominava os outros através da força e da violência não era natural aos lobos. Mas sim fruto das pressões negativas que vinham do fato de eles estarem enclausurados em pequenas jaulas com outros lobos estranhos e com os quais eles não tinham laços familiares. Ao longo dos anos, tanto David quanto outros pesquisadores descobriram que diferentes grupos de lobos, localizados em diferentes lugares do mundo, têm composições sociais diferentes. Mas que, de modo geral, os líderes de uma alcateia são ninguém mais, ninguém menos do que o pai e a mãe da alcateia, e que um bando de lobos não é nada mais do que uma família, um pai, uma mãe e seus filhos. Até por isso que só os líderes do grupo se acasalam. Os filhos, inclusive, vão crescendo e podem acabar saindo do bando em algum momento para formar o seu próprio grupo. Só que isso muitas vezes não compensa, porque é um movimento muito arriscado. É muito mais seguro e confortável continuar num grupo grande, em vez de começar tudo do zero. Em outras palavras, grande parte deles fica na família e respeita o seu papai e a sua mamãe. Depois dessas descobertas todas, David começou a exigir que as editoras do seu livro interrompessem a sua impressão por estar disseminando informações falsas. Mas, por motivos contratuais e financeiro, até porque o livro rendia bastante, as editoras não toparam. O que fez com que David decidisse continuar essa batalha até conseguir finalmente banir a sua edição no ano de 2022. Mas e as pesquisas com outras espécies? Que resultados elas trouxeram? Essa é uma ótima questão, e para respondê-la de forma bem completa eu precisaria de várias horas. Mas eu posso resumir os resultados mais importantes em 2 pontos. O primeiro é que foi descoberto que a ideia de um macho alfa que domina pela força e pela violência em sociedades animais não é nem um pouco padrão. E que, na realidade, animais com grupos sociais complexos têm as mais diferentes hierarquias e estruturas. O segundo é que, dentre essas estruturas sociais mais sofisticadas, o que tende a predominar é mais a cooperação do que a competição, mas também não que essa segunda não exista de vez em quando. Quer um exemplo louco? Que tal esse? Tem um grupo de chimpanzés que foi observado na Tanzânia fazendo meio que uma corrida eleitoral com coalizões e influência. Os machos que estavam concorrendo à liderança do bando tinham os mais diferentes tipos de comportamento para tentar impressionar os seus pares, o que incluía segurar e brincar com filhotes. Os pesquisadores acreditam que essa é uma maneira que os macacos têm de tentar demonstrar que eles são bons cuidadores. Mas outros pesquisadores também apontaram para o fato de que candidatos humanos às eleições em mais diferentes lugares do mundo têm um comportamento muito semelhante quando eles saem por aí publicamente beijando bebês. E a conclusão de tudo isso? A primeira é óbvia. Não adianta olharmos superficialmente para padrões em outros animais
e acharmos que eles simplesmente se aplicam a seres humanos, porque nós somos espécies diferentes. E a segunda é que com tudo isso nós descobrimos que animais diferentes têm comportamentos sociais diferentes e que podem até mesmo mudar dependendo do ambiente em que eles estão. A pluralidade é a ordem do dia quando falamos de espécies e de indivíduos no mundo animal, e não há por que nos duvidarmos que isso também se aplique à nossa própria espécie. Em outras palavras, não há uma fórmula mágica dentro do comportamento masculino que vá garantir o respeito de todos os outros homens ou o interesse de todas as outras mulheres, pois cada homem e cada mulher é muito diferente. E, apesar de termos sim alguns instintos no nosso DNA, nada do que a ciência comprovou até hoje chega sequer perto da ideia de que a maior parte das mulheres seria atraída por homens que agem como lobos acuados em cativeiro.